ilumine nessa noite, que tenhamos um bom trabalho. Bom, hoje não tem recados, a não ser que vocês já estão vendo que está meio desorganizado aqui, já estão usando os nossos espaços aqui dentro. Neste domingo vai acontecer a nossa feira. E assim, todo mundo, acho que não é um convite, é uma convocação, né? A gente precisa fazer parte, precisa vir. É um dia tão gostoso, porque assim, eu cheguei aqui agora, né? Já estava conversando, falei, pô, será que o Lucas vem? Aí o Lucas chega, a gente conversa um pouquinho, mas não dá para conversar muito, né? Então, no dia da feira é um dia para a gente se confraternizar. É o dia que a gente mais ajuda a casa, é o melhor dia, o melhor evento que a casa tem de arrecadação para o ano inteiro. Então, ainda dá tempo de adquirir a camisa. Eu peguei emprestado aqui do nosso amigo Raul, que comprou a dele, né? Essa semana, há uns 15, 20 dias atrás, eu estava com a minha também, né? Domingo eu comprei uma pequena para o meu filho. Então, acho que vale a pena a gente contribuir, vale a pena a gente fazer parte neste domingo. Venham em qualquer horário, das 9 às 17, nós vamos estar aqui para recebê-los. Eu vou de manhã, que eu venho com meu filho para evangelização, já fico para a feira, depois a gente vai curtir o dia. Então, quero chamar todos para participar, os que estão aqui e os que estão nos assistindo nas mídias sociais também, para sair um pouquinho de casa, né? Vem para cá, vem fazer parte, porque esse evento é muito importante para nós. É um evento que marca o nosso ano, que ajuda a gente aqui por uma boa parte do ano. O Wagner, que faz parte aí da diretoria, sabe o quanto é difícil conseguir deixar as contas em ordem. E a Camila, que está comigo aí nos cursos, que é que cuida da contabilidade da casa, ela está sempre falando, ó, precisa. Então, hoje não tem outro recado. É só convidar realmente para vir na feira, para fazer parte, para estar com a gente nesse encontro, né? Não é nenhuma feira normal, é um encontro mesmo. A gente come, bebe, se diverte. E quem está nos assistindo aí, tem a parte do brechó, que cria fila, que o pessoal chega cedinho para comprar as roupas baratinho lá. Então, quem tiver alguma roupa parada em casa, já traz essa semana, para dar tempo das meninas organizarem, já deixar tudo pronto para a gente vender no domingo. Então, quem não puder vir, vibra, ora por nós, porque é um dia que a gente trabalha muito, é um dia que a gente se dedica bastante, não só nesse dia, né? A gente vem se dedicando há muito tempo, mas o domingo é o dia de pôr a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Então, venham todos, façam parte e vocês vão ver o quanto é gostoso. Deixa eu devolver para o seu Raul aqui. Bom, vamos lá, vamos para os trabalhadores da noite de hoje. Não esqueçam, todo mundo convocado a vir domingo. Eu quero ver um monte de gente aqui, hein? Hoje, a leitura do Evangelho, a mensagem e a prece inicial, a Maria Helena. As vibrações gerais e as vibrações do passe, a Marisaura. As vibrações das águas e a prece final, nosso amigo Wagner. E hoje, para falar da parte do Evangelho, que é o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, nós vamos ter uma visitante na nossa casa. Nós temos aqui a Fatiminha, que a gente vê, que vem, conversa, a Fátima Nunes, está sempre aqui com a gente. E hoje ela trouxe a irmã dela para falar aqui com a gente. Que a Cláudia, ela é de uma outra casa, chamada Casa Branca do Caminho, que é um centro muito gostoso, que eu tive o prazer de ir lá fazer algumas aulas com eles. É um centro que estuda bastante também. Já tivemos algumas outras pessoas que vieram para fazer o curso, como a Fátima, veio de lá para fazer o curso com a gente, gostou, ficou, e ela se divide entre aqui e lá. E hoje a gente vai receber a Cláudia, vamos abraçá-la com o nosso carinho, com o nosso coração, vamos fazê-la se sentir em casa também, que também faz parte, né? Como se a Casa Branca fosse uma extensão do Paz e Amor, de tão gostoso que é aquela casa, grande também, gostoso, tem um salão tão gostoso, branquinho, gostoso. Então, vamos abraçá-la, vamos fazê-la se sentir em casa para que ela passe o que ela estudou, o que ela preparou para nós. Tem alguém vindo hoje pela primeira vez? Eu vi o Anderson levantando a mão e falou, será você? Seja muito bem-vindo, nossa casa te recebe de braços abertos. Se no final tiver alguma dúvida, pode nos procurar, a gente que está aqui na frente. E essa turminha que está na ponta também aqui, que são os passistas, podem tirar suas dúvidas. Tá? Seja muito bem-vindo. E todos sejam muito bem-vindos. Domingo eu quero ver todo mundo aqui. Na hora que eu estiver aqui, eu quero ver um monte de rostinhos conhecidos. E no decorrer do dia, vamos ver as fotos depois de todo mundo que passou por aqui.
Que Jesus nos abençoe, que tenhamos um bom trabalho nessa noite. Tá? Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 1. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não se colhem figos de espinheiros, e nem cachos de uva de abrolhos. O homem de bem tira coisas boas do seu coração, e o homem mau tira coisas ruins do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Lucas 6, 43 a 45. Do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 7, pelos frutos. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. E assim, vamos serenando nossos corações, as nossas mentes, esquecendo as atribulações do dia, e vamos nos conectando a Jesus. É Ele que está conosco agora, e Ele vai nos fortalecer, nos amparar nessa noite de hoje. Vamos pedindo a Ele que abençoe a nossa querida palestrante da noite, e vamos também agradecendo a Deus pela vida, a Jesus pelo seu Evangelho, a toda essa espiritualidade que aqui se encontra para nos amparar e nos fortalecer na noite de hoje com um trabalho de luz e de paz. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Quero agradecer novamente a Heleninha pelo convite, o Reinaldo pela calorosa recepção. Muito obrigada, viu? Mas eu também considero essa casa um pouquinho minha. Afinal de contas, eu também me trato aqui. Quando não tem trabalho lá na Casa Branca, eu venho aqui. Porque todos estamos unidos, né? Em Cristo, nesse sentido de melhorarmos. Então, estamos todos aí na seara do Mestre. E hoje é com alegria que eu vou conversar aqui sobre uma parábola, e nada é por acaso, que sempre me intrigou. Que ela está no capítulo 19, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, que é a parábola da figueira que secou. E antes de eu ser espírita, eu ficava muito intrigada. Por que Jesus tinha feito aquilo com a pobre árvore, né? Eu não conseguia entender. E aí depois a gente vai, né, estudando e vai melhorando o nosso entendimento. Então eu vou ler, porque ela é pequenininha, para a gente poder fazer um pouquinho de reflexão a respeito desse ensinamento. Diz assim, ó, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo uma figueira ao longe, foi até ela para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de você nenhum fruto.
E os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. E Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Em verdade, eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha: saia daqui e vá para o mar, sem que seu coração hesite, acreditando firmemente no que está dizendo, verá de fato sua ordem se cumprir. Então, isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14, 20 a 23. Bom, Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele falava muito por parábolas, né? Que eram aquelas historinhas que no final tinham uma mensagem. Mas se nós repararmos aqui, não é bem uma parábola naquele jeito tradicional que a gente estava acostumado, uma historinha. Na verdade, Jesus fez aqui uma encenação. Ele aproveitou aquela árvore e fez toda aquela situação para chamar a atenção. Isso porque naquela época de Jesus e antes, como as pessoas eram muito simples, muitas nem sabiam ler e escrever, na verdade a maioria, eles costumavam passar os ensinamentos dessa forma. Então era por histórias, por parábolas, era por símbolos, por mensagens e até por essas situações chamadas de encenações. Então tudo de uma forma geral era uma parábola. E qual era o contexto na época? Então, veja, a parábola fala que eles saíram de Betânia. Na verdade, quando isso aconteceu, Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém. Ele já estava nos momentos finais da vida dele. Sabe, quando ele entra em Jerusalém, é aclamado, que para os católicos é o Domingo de Ramos. Então, ele chegou em Jerusalém, ele já sabia que ele estava terminando a jornada dele no planeta Terra. Aí ele foi para Betânia, e na volta ele vê essa árvore. Então, veja, tem uma série de simbolismos aqui. Então, primeiro fala que ele teve fome. A gente já vai chegar nisso. E ao longe ele viu uma árvore, uma figueira com folhas, e não era época de figos. E a figueira, quando a árvore tem folhas, significa que já tem frutos ali, só que os frutos são bem pequenininhos. Então, de longe, quem está de longe não consegue ver os frutos. E não era tempo dela florescer, mas ela seria, então, o que a gente chamaria de uma árvore temporã. O que é uma árvore temporã? Que ela está fora do tempo. Então, veja, olha o primeiro simbolismo que Jesus já quis passar. Então, ele viu, ao longe, uma árvore que se destacava das demais, porque não era a época de florir. Então, as demais não estavam com folhas. Aquela exuberante estava. E ele acreditou que ela teria frutos. Então, ela aparentava ser uma árvore que tinha frutos. Naquela época também, as figueiras eram muito usadas como um símbolo do povo de Israel. Eles comparavam muito as coisas com a natureza. Então, tanto as videiras como as figueiras, muito citadas no Antigo Testamento, elas eram consideradas um símbolo, né, de uma árvore exuberante, de uma árvore que dava frutos. Então, o povo de Israel era muitas vezes simbolizado assim. Então, se a gente observar, Jesus já estava na parte final da vida dele aqui. É como se ele já tivesse, percorrido tudo, já estava fazendo, vamos dizer assim, um relatório final, né? Já tinha visto um monte de coisas erradas. Então, ele chega para mostrar para os discípulos o quê? Olha aqui. Está vendo essa figueira? De longe, viçosa. Ela é o povo de Israel. Tá? Ela é temporã, por quê? Porque o povo de Israel era um povo que já estava um pouco à frente dos outros, no sentido de que eles já reconheciam a existência de um Deus único. Quantos anos antes da vinda de Jesus, quantos profetas, quanto que Deus se manifestou para aquele povo, acreditando que aquele povo seria o responsável para quê? Para colocar em prática os seus ensinamentos. Então Jesus vem e fala: estou com fome, tenho fome. É outro simbolismo. Será que a fome de Jesus era uma fome de comida?
Veja, Jesus estava voltando de Betânia. Betânia não era longe de Jerusalém. E em Betânia, Jesus tinha os amigos dele, que era Lázaro, Maria, a irmã Marta, e geralmente se hospedava lá. Então, você acha que Jesus saiu e não tinha comido? Então, veja todo esse simbolismo. O que Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos? E para nós, porque essa mensagem está até aqui hoje. Que aquela árvore, como o povo de Israel, ou as pessoas que deveriam dar os frutos, quais eram os frutos? Praticar de verdade os ensinamentos de Deus, ela não tinha nada para oferecer. Ela tinha só aparência. Por isso que ele chega perto da árvore, olha, você não tem fruto? Ninguém comerá mais nada de você, nenhum fruto mais será comido aqui. E Jesus parte para Jerusalém, e lá em Jerusalém, ele tem outra situação que a gente pode chamar de uma encenação bem enérgica, que é aquela purificação do templo, quando ele expulsa os comerciantes do templo, ou seja, Jesus já estava no fim. O que ele já estava querendo deixar a mensagem? Aqui não deu nada certo. Olha o que vocês estão fazendo na casa do meu pai, quando ele expulsa os vendilhões do templo, né? Toda aquela situação. Jesus puro amor, mas Jesus também era enérgico quando era necessário. Então, ele fez aquilo, voltando depois dessa situação, né, da limpeza do templo, dessa situação onde ele foi enérgico, porque ele queria também deixar essa mensagem que a casa de Deus não era para ser uma casa de comércio, né? As coisas de Deus não eram para ser vendidas. Ele volta e eles passam de novo. E aí Pedro, sempre Pedro, né, chama a atenção. Mestre, olha a árvore que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Da raiz até a ponta. E o que Jesus responde? Primeira coisa que ele fala: tenham fé em Deus. Então, veja, não é à toa que o Kardec insere essa passagem no capítulo que fala de fé. Mas você fala assim, nossa, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Porque Jesus estava querendo dizer para eles, e está dizendo para todos nós, para a gente ter fé em Deus, mas a fé que Ele espera e que Deus espera de nós é uma fé ativa. É a fé que dá frutos. Não é aquela fé teórica. Por isso que o Kardec, nos itens seguintes, que é o 9º e o 10º, ele fala o que essa parábola quis dizer. Das pessoas que aparentam a bondade, que aparentam a fé, mas só aparentam, não colocam em prática. Assim como o povo de Israel, né, que Jesus veio aqui para tentar ver o que acontecia, percebeu que aquele povo não frutificou como deveria. E aí, o Kardec traz para aquela época, quando veio o Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós podemos aplicar perfeitamente para nós hoje. Não só as pessoas que aparentam a bondade, mas também aquelas que têm a oportunidade de fazer as coisas boas e não fazem. Então, são árvores que podem dar fruto, mas não estão dando. Nós temos várias situações no mundo de hoje. Quantas e quantas, vamos falar, pessoas de poder, de relevância, que fazem discursos maravilhosos, que se promovem, que falam do bem, mas não colocam nada, absolutamente nada, em prática. E nós? Como é que nós somos? Será que nós somos figueiras secas? Figueiras que só aparentam? Eu acredito que todos nós somos figueiras em produção. Nós não somos secas, graças a Deus, porque se nós já estamos aqui, nós já estamos querendo fazer o nosso melhor, dentro da nossa possibilidade. Nós estamos em produção. Então, tem horas que nós damos bons frutos, docinhos, tem horas que a gente dá uns frutos mais murchinhos, pequenininhos, não é? Porque a gente está tentando
ser essa árvore que Jesus foi procurar nessa passagem. Então a gente não precisa ficar desesperado, ter certeza que a gente não vai secar, como aconteceu com aquela figueira. E também aquela figueira secou, é uma coisa simbólica, não significa... Jesus era puro amor, não é? Que ele amaldiçoou, ainda mais uma árvore, né? Um elemento da natureza de Deus. Aquilo foi um simbolismo do tipo, vai voltar e vai começar tudo de novo. Ó, vai desde o início, vai ser sementinha, vai ser regada, vai ter que voltar a crescer para virar árvore, para aí sim começar a dar os frutos. Porque Deus não abandona ninguém. E Jesus, claro que ele falava daquele jeito, porque o povo naquela época estava naquele nível de evolução, não tinha condições de entender de outra forma. Acho que se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia mandar mensagens para nós pelo WhatsApp e a gente ia conseguir entender. Por quê? Porque é a nossa realidade, né? Já pensou, acorda e tem uma mensagem de Jesus. Bom dia, hoje vamos fazer o bem. A gente, ai, Jesus, obrigada, entendi o que o senhor está falando. Agora, naquela época, não dava para ser de outra forma. Então, tinha que ser com essas encenações, que era, chocava todo mundo, e aí eles entendiam. Então, Jesus fala da fé, fala para os discípulos terem fé. Veja, ele falou com tanta fé, ele falou, ninguém vai comer mais nenhum fruto. No outro dia, a árvore estava seca. Em outras vezes, Jesus falava para que os discípulos tivessem fé, para que a gente tivesse fé, acreditasse, porque a gente ia conseguir. Ele chegou a falar, vocês são capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Basta que vocês acreditem. É que a gente também está desenvolvendo a nossa fé. Outro frutinho que, né, precisa produzir melhor e ampliar aí o seu poder. Porque nós, muitas vezes, mesmo sendo espíritas, acreditando em tudo, nós temos as nossas dificuldades, os nossos baques. E eles vêm para quê? Para nos testar. Às vezes uma doença. Nós temos aí vários conhecidos, acredito que todos têm, que está tudo bem na vida da pessoa, aquela fé, vai no centro espírita, faz tudo certinho, de repente, uma doença grave. Com ela mesma, com alguém da família. E aí é que a gente costuma perguntar, por que comigo? Então, aí a gente vai mudar a pergunta, né? Para quê? Ou seja, o que eu preciso aprender? O que eu vou ter que frutificar diante de uma experiência difícil dessa? Porque, às vezes, é muito amargo, é muito duro passar por uma doença. A perda de um ente querido, que traz uma dor enorme. Qualquer um que passa por isso. E a gente fala, Deus esqueceu de mim? Não. Jesus, olha o que Jesus falou, tenham fé. Então, tudo que acontece, muitas vezes que nós achamos que é ruim, na verdade, são lições para nos fortalecer. Vamos dizer que são o nosso adubo, para a gente ficar sendo uma árvore cada vez mais forte, poderosa, cheia de frutos para a gente oferecer para as pessoas. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, no nosso planeta ainda, guerras. É muito triste nós chegarmos nessa fase, depois de Jesus ter vindo, de tantos ensinamentos, do espiritismo, e também em outros templos religiosos, vamos dizer, quantas pessoas falam de Jesus e querem que o planeta seja melhor, mas nós ainda temos irmãos, esses sim, figueiras totalmente secas, mas que estão causando tanta destruição. Agora, isso está acontecendo com a permissão de Deus? Com certeza. Eles têm que aprender, nós também, provavelmente, porque não adianta a gente falar, a guerra está bem longe de mim, não tem problema nenhum. Não. Nós estamos todos interligados, aliás, não só dentro desse planeta, mas no universo de Deus, porque somos todos, fazemos parte da grande família de Deus, uma família universal. Então, enquanto houver um irmão em sofrimento, nós não podemos dizer que está tudo bem. Porque o que nós temos que buscar é a nossa melhoria e a melhoria do nosso próximo. E nós podemos fazer isso a qualquer instante da nossa vida. Quando a gente dá um sorriso para uma pessoa que parece que está muito triste, e às vezes, eu não vou sorrir, aquela pessoa é tão antipática, né? Eu nem vou falar com ela.
Mas às vezes aquele sorriso muda o dia daquela pessoa. Um irmão morador de rua. Outro dia eu vi, estava indo para o meu curso, lá que eu tenho um curso que eu vou a pé ali na Cantagalo, eu vi um morador totalmente largado. Eu não tinha condições de chegar, né? Eu ainda não sou esse fruto, gente, sou um frutinho só, sou uma uvinha, assim, bem pequenininha, mas estou tentando, né? Eu não ia chegar a agachar nele, eu não sei nem como ele ia reagir. Mas o que eu posso fazer por esse irmão? Eu vou fazer uma prece. Para que Deus o ajude, que os amigos espirituais possam ajudá-lo, que venha alguém do governo, de uma ONG, que o recolha, porque ele estava num estado tão deplorável que estava dando dó, e ele estava totalmente desacordado, então assim, não sabia o que fazer naquele momento, então eu fiz uma prece. Então, nós podemos ir distribuindo os nossos frutinhos no nosso caminhar, na nossa vida, diariamente, nas pequenas atitudes. Olha só, nós vamos ter aqui, dessa casa, uma feira da solidariedade. Nós podemos vir aqui dar os nossos frutinhos para ajudar, porque esta casa, ela é uma figueira frondosa, vamos dizer que é aquela gigantesca, porque ela acolhe todo mundo, ela socorre todo mundo, ela mata a fome espiritual de todo mundo. É aquela fome que Jesus tinha, não era uma fome orgânica, era uma fome de amor nas pessoas, de ver as boas atitudes. Então, esta casa, como tantas outras casas sérias, espíritas, religiosas, templos religiosos, ONGs, pessoas que fazem o bem, são essas árvores lindas, cheias de frutos, que vão matar a fome de todos quando chegam aqui. Nessa casa não tem uma pessoa que chegue aqui e que não saia melhor. Seja com doações materiais, seja com o que nos acalma na alma, nas nossas angústias, que eu acho que isso é o que mais nos dói, né? Não é mais do que a questão material. Para nós, que já estamos numa situação melhor, é lógico que para um irmão que não tem o que comer, a fome dói muito também. Mas como, então, nós vamos ajudar? E é assim, olha, eu não posso comprar nada, eu não posso doar nada. Faz uma prece, para que o trabalho dê certo, para que haja sucesso. E assim é em tudo. E o Kardec, no item 10 desse ensinamento, ele fala também dos médiuns que têm que dar bons frutos também. Porque o que é um médium? O médium é um intermediário entre o plano espiritual e o plano material. O médium não é um maravilhoso, um ser excepcional. Tem mediunidade, nossa, essa pessoa é diferente. Não. Primeiro que a mediunidade, ela existe em todo mundo, só que em alguns ela é, que a gente fala, ostensiva. Então, esses médiuns ostensivos, na verdade, eles já se comprometeram a vir trabalhar para que eles se melhorem, para que eles possam ajudar as pessoas. E a gente vê muitos médiuns que acabam fazendo um mau uso da mediunidade. Então, eles são aquela figueira da passagem de Jesus. Quem olha assim, aquela aparência, nossa, que pessoa maravilhosa, né? Bondoso. Mas, na realidade, quando enxerga a fundo, como Jesus foi lá, foi olhar ao fundo da árvore, bem pertinho, não tem nada para oferecer, né? Tem até uma historinha que contam aí, eu não sei se vocês já ouviram, é bem rapidinha, de um palestrante maravilhoso, espírita, fazia palestras lindas, excepcionais, e tinha sempre um senhorzinho, bem idoso, bem humilde, que ficava no primeiro banco ouvindo todas as palestras dele, né? E um dia esse senhorzinho desencarnou. Anos depois, o próprio palestrante desencarnou. E quando ele chega lá no plano espiritual, qual não é a surpresa dele? Quem é um dos benfeitores que foram recebê-lo? Aquele senhorzinho que ficava ali vendo as palestras dele. Aí ele ficou meio incomodado, né? Porque o senhorzinho, puxa, já estava assim, numa posição espiritual tão boa, né? E ele fez tanta palestra, ele era tão inteligente. Aí ele perguntou para um outro benfeitor lá: mas esse irmão aqui, né? Rápido, né? Não faz tanto tempo que ele desencarnou, já está nessa posição, assim, e eu, né? Tipo, eu estou aqui embaixo, né? E aí o benfeitor falou: é que você fazia as palestras, você expunha o ensinamento, ele assistia e punha em prática. Ou seja, ele de verdade deu os frutos, enquanto
que o nobre palestrante, né, tão inteligente, ele deu a contribuição dele, mas os frutinhos não renderam tanto. Então, já acendeu a luz e me disseram aqui, eu acho que é brincadeira, que se eu ficasse mais de 5 minutos e abrir aqui um buraco eu ia cair, eu já vou aqui encerrando, né? Agradecendo a vocês a paciência e que a gente possa pensar nisso todos os dias quando a gente acorda. Que a gente abra os nossos olhos, agradeça a Deus e pense, que frutinhos eu vou dar hoje? E quando a gente estiver mal-humorado, irritado, e o fruto está meio amargo, aí no outro dia a gente capricha no adubo e dá um frutinho mais doce. Tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, viu? Uma boa noite. Cláudia, obrigada, viu? Eu acho que você ficou no sábado atrás da porta, porque o nosso grupo que nós estávamos conversando do trabalho do suicida, nós estávamos falando exatamente isso, aquele que faz e aquele que fala. Então vamos fazer, enquanto isso nós vamos nos unindo e nos ligando ao plano maior, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a palestrante da noite, essa doçura de pessoa, com essa calma que nos trouxe uma lição tão maravilhosa para a reflexão durante a semana. Nós vamos pedindo aos médios que se prepararam durante todo o dia, já para se posicionarem para o passe, onde todos vão se sentar de uma forma tranquila, de uma forma cômoda, permitindo que os passistas possam passar entre os bancos, iniciando agora os passes. Que esta luz que se faz no salão traga para todos nós muita paz, muita serenidade, para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que estão em nossos pensamentos, a quem nós estamos ligados, aos nossos companheiros de trabalho, que estão passando por problemas de saúde na família, por problemas de saúde em si mesmo. Nós vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, até Maria, rogando por todos eles, que eles possam ser atendidos, que eles possam receber do mais alto muita luz, muita coragem, muito entendimento e principalmente saúde e paz. E que cada um receba neste momento do passe, um momento tão sagrado, tudo aquilo que veio buscar. Paz, tranquilidade, equilíbrio, saúde para seu corpo físico, saúde para o seu mental. A paz de espírito que às vezes nós deixamos que ela escape de nós, e assim esta luz percorre todo o nosso organismo, trazendo alívio para as nossas dores, trazendo o equilíbrio físico, o equilíbrio mental, trazendo a alegria de viver, para que possamos enfrentar todas as adversidades, todos os problemas que teremos que atravessar e que nós possamos ser frutos vistosos, árvores produtivas, aonde estivermos. E essa luz que se faz no salão, ela vai envolvendo os nossos familiares, os nossos queridos, aonde eles estiverem.
levando a cada um fluidos de saúde, de equilíbrio, de paz, de entendimento, de perdão, fluidos de alegria de viver, para que possam ser cada vez mais árvores vistosas. E assim, nós vamos vibrando por todos aqueles que nos preocupam, trazendo até este salão para que possam receber esse passe com muita alegria, com muito amor e com muita paz. Levando também os nossos pensamentos, envolvendo os hospitais, os doentes que estão em casa, os doentes que estão nos asilos, nas casas de repouso, nos orfanatos, os hospitais infantis, as UTIs, aonde houver um doente, que esta luz se faça presente, trazendo alívio, trazendo coragem e principalmente trazendo a fé, para que possam se recuperar o mais rápido possível. Levando também aos médicos, aos enfermeiros, aos atendentes dos hospitais, à portaria, aos recepcionistas, toda essa luz para que eles tenham paciência e possam desenvolver o seu trabalho com muita eficiência e com muito amor. Nós vamos levar esta luz até os presídios, que neste momento cada um possa ter um minuto de reflexão, um minuto de arrependimento, um minuto de entendimento da sua reencarnação aqui no planeta Terra. Nós vamos levar essa luz até os orfanatos, aonde tem tanta criança esperando por um abraço e principalmente esperando por uma adoção. Até vamos levar também até os jovens que estão aprisionados na Fundação Casa, mas nós vamos envolver neste momento as escolas, que passam por um momento muito difícil. Um momento de entendimento, um momento de transição, um momento de respeito de uns para com os outros. Nós vamos levar até as famílias o amor, a paz, a coragem, principalmente o respeito que nós estamos tendo neste instante de uns para com os outros. E assim, envolvidos em toda esta luz, nós vamos envolver também as urnas que estão ali na porta, que estão na entrada do salão, as urnas dos encarnados e dos desencarnados. Que todos os pedidos ali depositados, na medida do merecimento de cada um, que possam ser abençoados por Jesus, por Maria, pelos irmãos que trabalham nesta casa, em todos os trabalhos, que todos esses pedidos possam ser levados, analisados pelas equipes espirituais, e que todos os nossos queridos possam receber do mais alto o abraço mais fraterno, não só nosso, mas de toda a espiritualidade. E assim, envolvidos que estamos, nós vamos agora passar para a fluidificação das nossas águas e para a prece final, desejando para cada um uma semana de paz, de entendimento, de muitas alegrias e principalmente de fé renovada. Que a paz de Jesus, que o manto de Maria envolva cada um, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus.
manter ainda esse ambiente acolhedor, de serenidade, que nos foi proposto desde o início, através da palestra excelente da Cláudia Nunes, em que nos incitou a praticar a fé ativa para conosco e também para com os nossos irmãos. Que possamos ainda mentalizar a natureza, e assim eu os convido para que fechem os olhos, tentando ter uma sintonia única com as matas, com os rios, cascatas, flores, troncos, raízes e ervas, pedindo a toda a equipe espiritual responsável pelo preparo desses recursos, sejam eles físicos, químicos, biólogos e equipes de saúde, possam fazer desses recursos um medicamento espiritual, um medicamento fitoterápico que possa fazer com que melhoremos a nossa saúde, o nosso equilíbrio e nos fortaleça para as diversidades da vida. Nessa parte, gostaria de recordar e de trazer à tona algumas palavras de André Luiz sobre o momento atual em que vivemos e palavras atuais, onde ele nos diz que lembrar que cada um de vocês são únicos e insubstituíveis, pessoas especiais, pessoas em que o mundo precisam do seu brilho, precisam da sua voz, precisam da sua presença. E, fundamentalmente, recordar que nos momentos difíceis, nos momentos obscuros, em que a vida nos parece curta, em que a vida nos parece perdida, tenhamos a paciência, tenhamos a fé em que possamos seguir dentro de um caminho de paciência inesgotável que Deus tem para conosco. Dentro dessa introdução de André Luiz, também tem um trecho muito interessante em que ele nos diz o seguinte: tudo passa, menos um minuto perdido. Os minutos serão outros, mas o que fazemos desse minuto é o que seremos no futuro. Que, por fim, vamos fluidificar as águas, que a equipe espiritual possa derramar todo o medicamento necessário, sempre acompanhado com o medicamento físico, se assim estivermos fazendo uso, para que possa ser o nosso tônico e bálsamo do dia a dia. Agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus pela reunião de hoje. Reunião dotada de um ambiente extremamente claro, extremamente de luz, e com algumas pessoas necessitadas de um amparo mental. Obrigado, mentores espirituais, desse trabalho de evangelização, vibração e passes, e que tenhamos uma ótima semana, com muita fé, com muita coragem e com muita persistência frente aos problemas do dia a dia. Saúde e proteção a todos.